Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje é um dia especial. Nós vamos encerrar aqui a nossa maratona bíblica no Evangelho de João. Então hoje vamos falar de João, capítulo número 21. E eu quero aqui ler já um texto que vai dar base aí para nossa conversa nesta manhã, que é João 21, versículo 17. Como eu gosto sempre de dizer, quero te incentivar a leitura bíblica. Para isso a maratona ela foi pensada. Então nós estamos lendo 2 salmos e também um capítulo por dia de algum outro livro. Então já a partir de amanhã nós começamos 1 João. E aí vamos seguir nas epístolas de João para terminar aí todos os escritos de João. Mas vamos lá. João capítulo 21, versículo 17 diz assim: Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Bom, Jesus tem, depois ali da sua ressurreição, um encontro com parte dos seus discípulos. Uma pesca chamada Pesca Maravilhosa, onde eles pescam ali 153 grandes peixes. Estão envolvidos nesse encontro alguns dos seus discípulos, talvez aqueles mais proeminentes, e nesse encontro Jesus desenvolve ali uma conversa com Pedro. Conversa essa que ficou muito famosa, das 3 perguntas, né? Pedro, você me ama? Pastorei os meus cordeiros, depois apacente as minhas ovelhas, depois pastorei as minhas ovelhas. Enfim, Jesus então desenvolve ali uma conversa com Pedro, no qual o assunto da sua conversa, o ponto central da sua conversa, o ponto nevrálgico ali da sua conversa é exatamente as suas ovelhas. E é sobre a ênfase nas ovelhas que nós vamos conversar nessa manhã. Primeira coisa que nós temos que falar sobre o assunto é que Jesus, ele tem as suas ovelhas. E aí, já de imediato, é importante dizer que nem todos são ovelhas do Senhor. Ele diz, olha, e aí vamos nos lembrar lá no próprio capítulo 10 desse mesmo evangelho, onde ele diz: eu tenho as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nem todos são ovelhas do Senhor. E essa é a primeira lição que a gente pode tirar aqui dessa conversa de Jesus com Pedro, é que de fato ele tem as suas ovelhas. Como nós podemos identificar essas suas ovelhas? Em outros pontos do Evangelho, e até dos outros evangelhos também, Jesus vai condicionar o fato de ser ovelha, ou lá no início do Evangelho de João, capítulo 1, ele fala sobre aqueles que deu poder de serem feitos filhos de Deus. Ele vai dizer que esses indivíduos, que essas ovelhas, elas fazem parte do seu aprisco ou se tornam suas ovelhas pela fé e pelo arrependimento. E aí é importante destacar que fé não é acreditar que Deus existe. Dizer a palavra Deus, 2 pessoas dizendo a palavra Deus, eles podem estar falando de coisas completamente distintas. Então, quando alguém diz eu creio em Deus, ele pode estar falando de qualquer outra coisa. A fé em Deus envolve acreditar ou envolve crer em assuntos muito próprios que a Bíblia fala sobre Jesus. A sua forma de nascer, como ele viveu, especialmente como e por que ele morreu, e aqui entra a redenção, e também o fato de que ele vai voltar. Então, as ovelhas, elas se tornam ovelhas pela fé e pelo arrependimento. Existe aquela expressão, né, que você já deve ter ouvido aí com alguma frequência: vou fazer isso porque eu também sou filho de Deus. Vou fazer isso porque eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus,
mas nem todos são filhos de Deus, nem todos são ovelhas do Senhor Jesus, mas ele tem as suas ovelhas. E aí já entramos no segundo ponto, as suas ovelhas, ele se envolve no cuidado delas. As ovelhas do Senhor, essas que pela fé e o arrependimento alcançam misericórdia, essas que ouvem a sua voz e passam então a fazer parte do seu aprisco, essas ovelhas, elas são cuidadas por ele. Aqui o que a gente vê é que Jesus está especialmente envolvido no cuidado das suas ovelhas. Você sabe, ele foi crucificado, 3 dias depois ressuscitou, tem um encontro ali com os seus discípulos, poderia falar sobre várias ações estratégicas para o avanço do reino. Ele poderia ali estar reunindo os seus discípulos para pensar a maneira de expansão do reino de Deus por toda a terra. Ele podia estar ali traçando grandes planos estratégicos, grandes planos corporativos para que aquele grupo se expandisse. Mas o que ele faz? Ele está, em vez disso, preocupado com as suas ovelhas e está mostrando e formando as suas também ovelhas, né, os seus discípulos, a cuidar das suas ovelhas. Agora, anote aí o que eu vou dizer, porque isso é importante. Nenhum detalhe da vida das ovelhas do Senhor escapam do seu cuidado. Nenhum detalhe. Todos os detalhes da vida das suas ovelhas, dos detalhes mais simples aos detalhes mais complexos, e aí não são mais detalhes, né? Tudo isso está debaixo do cuidado permanente do Senhor Jesus. Aqueles que são ovelhas, que eu disse agora há pouco, que pela fé e o arrependimento alcançam misericórdia, eles podem confiar, ter confiança de que estão debaixo de um cuidado, mas de um cuidado estrito, de um cuidado severo, de um cuidado permanente do Senhor Jesus. E aqui ele está fazendo isso. Ele reúne os seus discípulos em um jantar especial para falar sobre cuidado de ovelhas. Não é um assunto que muita gente quer saber. O ponto aqui é lembrar disso, que cada detalhe da vida do crente está debaixo do cuidado do Senhor. Nenhum deles escapa do cuidado do Senhor. E aí você mesmo pode fazer uma aferição disso que eu acabei de dizer, porque o que eu disse aqui é extremamente impressionante, extremamente incrível, é muito importante. Mas você pode aferir isso na sua própria vida. Você que já caminha com o Senhor aí há algum tempo, ou talvez você começou a sua caminhada agora, mas você que já caminha com o Senhor há algum tempo, você mesmo pode aferir. Você que caminha com o Senhor, valeu a pena? Você que caminha com o Senhor há alguns anos, valeu a pena? Ou você quer voltar a ser aquela pessoa que você era antes de se tornar ovelha do Senhor? Você pode hoje olhar para trás e falar: não valeu a pena servir o Senhor, não valeu a pena ser sua ovelha. Ele deixou para trás detalhes. Eu tenho certeza absoluta que você vai olhar para trás e vai dizer: olha como ele foi cuidadoso, como ele foi detalhista, como ele foi cuidadoso com os detalhes e também com os pontos importantes da minha vida. Então, aqueles que caminham com o Senhor há mais tempo podem averiguar isso olhando para a sua própria vida. Valeu a pena caminhar com o Senhor. Por quê? Porque ele está envolvido no cuidado, ele está envolvido permanentemente no cuidado das suas ovelhas. Bom, primeiro, ele tem as suas próprias ovelhas. Segundo, ele está envolvido no cuidado das suas ovelhas. Mas em terceiro lugar, e aqui é algo impressionante, ele permite que ovelhas participem do cuidado de ovelhas. Uau! Ele permite que ovelhas cuidem de outras ovelhas. Esse talvez seja a maior beleza do cristianismo. O elemento, o fator, o aspecto talvez
mais belo, acho que mais belo não, porque tem outras coisas tão belas quanto, mas se tem uma beleza no cristianismo é o fato de que ele chama ovelhas para envolver no cuidado de outras ovelhas. Estar envolvido no cuidado das ovelhas do Supremo Pastor torna o cristianismo algo singular. Pedro, o próprio apóstolo Pedro, lá na sua epístola, em 1 Pedro, ele vai incentivar os presbíteros da igreja a cuidar das ovelhas do Senhor. É interessante como que Pedro encarnou esta realidade do cuidado com as ovelhas. E ele fala então lá para os presbíteros da igreja, olha, pastoreiem as ovelhas do rebanho de Deus. E ele fala ainda mais, né? Esses que fizerem isso receberão uma coroa imacessível. Ele está lembrando que aqueles que cuidar bem das ovelhas do Senhor, eles receberão do Senhor a recompensa. E aí você pode estar pensando agora, não, existe um grupo seleto de pessoas que foram chamadas para cuidar de ovelhas. Aqui nesse caso, mesmo ele está falando só para Pedro, ele não está falando para os outros. Mas essa realidade nós encontramos em todo o Novo Testamento. Comece a ver o Novo Testamento e comece a perceber o quanto nós somos incentivados a edificar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros. Quanto nós somos incentivados e desafiados no Novo Testamento a exercer os nossos dons em favor dos outros. Essa participação na edificação das ovelhas do Senhor, essa autorização que o Senhor nos dá para cuidar uns aos outros, é uma das coisas mais lindas e torna o cristianismo singular em relação a todas as outras religiões, a qualquer outra fé. O fato de que aqui, ou o fato de que na fé cristã, ovelhas estão envolvidas no cuidado de outras ovelhas. E isso é simplesmente maravilhoso. Bom, moral da história, para a gente resumir aí essa conversa de Jesus com Pedro sobre cuidado de ovelhas. Em sua bondade, Cristo concede oportunidade para os crentes de participar da edificação de suas ovelhas. Jesus, em sua extrema bondade, nos concede a todos os crentes o privilégio de participar da edificação das suas ovelhas. Ele concede a cada crente essa grande responsabilidade de cuidar uns dos outros. E isso torna o cristianismo muito, muito singular. Bom, desafio do Léo dessa quinta-feira. Qual é a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso aí que a gente acabou de falar? Ovelhas respondem ao chamado. Jesus conversou com uma de suas ovelhas, Pedro, sobre ele cuidar de outras ovelhas. Então, ovelhas do Senhor respondem ao chamado. Eu disse que Jesus tem as suas ovelhas. E aí você pode ter perguntado, mas como eu posso saber que eu sou ovelha? As ovelhas do Senhor, elas têm uma característica. Primeiro, elas ouvem o chamado do Senhor. E você está ouvindo esse chamado nesta manhã. Você está ouvindo a pregação do Evangelho, você está ouvindo a pregação da Palavra de Deus, e isso é o chamado de Deus. Agora, essas ovelhas, elas respondem a esse chamado com fé e arrependimento. Então, não adianta você ficar ouvindo a Palavra de Deus apenas como uma maneira de amenizar as suas dores, uma espécie de anestesia das suas dificuldades. Isso não vai, de fato, alterar nada na sua vida. Você não se torna ovelha do Senhor e entra nessa dinâmica de cuidado do Senhor. Para você entrar nessa dinâmica, você precisa responder com fé, ou seja, acreditar em Jesus e, especialmente, acreditar naquilo que os evangelhos relatam sobre ele, o que foi desenvolvido pelos apóstolos nas epístolas do Novo Testamento e que foi previsto pelos profetas do Antigo Testamento e que foi ensinado pelos homens do Antigo Testamento. Então, você precisa crer nisso e mais, arrepender-se dos seus pecados.
uma ovelha do Senhor, ela não continua no mesmo trajeto de destruição que elas estavam anteriormente. Elas mudam radicalmente de vida. Então, você está recebendo um chamado do Senhor nesta manhã para se tornar ovelha dele. Precisa responder esse chamado com fé e arrependimento. E em segundo lugar, o segundo chamado é para aqueles que já são ovelhas. É para aqueles que já responderam com fé e arrependimento. Mas existe uma nova dinâmica para vocês. A coisa não acaba simplesmente no aceitar o chamado e se tornar ovelha. Ovelhas cuidam de ovelhas. E aí, você que já é ovelha, o chamado do Senhor hoje é para você cuidar de ovelhas. E existe uma dinâmica moral, existe uma ordem moral. Primeiro, os seus familiares, depois a sua igreja local, os irmãos fazem parte da sua igreja local, e depois os seus amigos e familiares um pouco mais distantes. Então, você precisa respeitar essa ordem moral, você precisa respeitar essa ordem. Ovelhas cuidam de ovelhas. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Acho que nós podemos orar já. Se você puder, então, aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando por esta palavra. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por esta palavra nesta manhã. Obrigado por nos lembrar, Senhor Deus, de que o Senhor tem um cuidado especial para conosco que somos suas ovelhas. O Senhor se envolveu pessoalmente neste cuidado e nós podemos testemunhar isso com a nossa própria vida. Mas também o Senhor nos chama a cuidar uns dos outros. Nós queremos reconhecer que não fazemos isso na excelência que deveríamos, não fazemos isso da forma que deveríamos e que nós temos que nos envolver mais com isso. Eu oro também, Senhor Deus, para aqueles que nesta manhã estão ouvindo esta mensagem e que precisam, por meio da fé e do arrependimento, de uma mudança de vida, que o Senhor possa também falar ao coração deles, trabalhar no coração deles, para que de fato, Senhor Deus, esse chamado para se tornar ovelha se torne efetivo e essas pessoas passem a ser ovelhas do Senhor. Eu oro assim, meu Pai, e o faço em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.